O ano se encerra, 2026 logo começa. O que começa também? Em outubro, as eleições para presidente, senador, deputado federal, enfim. O que a gente deve se atentar é que, como haverá eleições em 2026, a gente deve saber em quem votar. Quem serão as melhores escolhas para liderar o nosso país? Aqueles que irão representar a nós lá no Congresso Nacional. E também, quem será o nosso líder maior para 2026? Sabemos que este momento é importante para que todos os brasileiros procurem saber, se informar, aqueles que atendem às suas expectativas. E é importante relembrar que reveja aqueles que já estão no poder para ver se eles têm que permanecer onde estão. E aqueles que vocês acham que não atendem o que vocês desejam, a gente deve mudar, alterar. Nós precisamos entender que o Brasil vai melhorar de acordo com aqueles que a gente vai colocar lá para estar representando a nós no governo brasileiro. Mediante isto, devemos nos atentar em várias questões, porque a gente enfrentou uma onda de agressividades ao longo desses 4 anos que se passaram. E baseado nessas informações, alguns assuntos que não são de acordo com a ideia daqueles que não concordam, divergências políticas, divergências religiosas, divergências de gênero, enfim, a gente tem que entender que cada ser humano é diferente um do outro e que a gente deve respeitar a opinião dos outros, independente se é contra o meu pensamento, a minha ideia, o meu desejo. Porque cada ser humano pensa de forma diferente em relação a várias coisas. E nem por este motivo que eu devo condenar, julgar, criticar aqueles que pensam diferente de mim. Porque, querendo ou não, todos nós somos filhos de Deus. E assim, baseado nesta informação, que a gente deve respeitar a todos. Jamais agredir, jamais desrespeitar, jamais condenar, julgar. Porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele jamais julgou, criticou, condenou. Principalmente aqueles que eram tão julgados, tão condenados naquela época. O que ele fez? Jesus Cristo abraçou aqueles que realmente precisavam ser abraçados. Porque, como eu falei, todos são filhos de Deus. Quer você queira, quer não. E eu digo, quem é você para julgar e condenar o outro? Se nem Jesus Cristo julgou, condenou, e quando ele estava lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é justamente baseado nesta informação que você deve pesquisar, estudar, saber de fato aqueles que devem liderar o meu país, o teu país, o nosso país. Porque lá são eles que vão decidir as leis, eles que vão criar novos projetos, eles que vão decidir, não é eu nem você. Por este motivo que é de extrema importância que você entenda quem são aqueles que estão lá disputando cargos políticos e se realmente aquelas pessoas estão ali pelo povo ou estão ali somente por eles. Porque a gente sabe que um salário de um deputado federal é de R$ 46.336, enquanto o salário mínimo está em torno de R$ 1.500 e R$ 1.600. Agora eu pergunto para você, é justo? Não, não é. Só que, na calada da noite, eles decidiram aumentar seus salários. Estou falando eles lá. Aumentaram em 5,36% de aumento. Enquanto, para aumentar o salário mínimo, eles falaram, é um assunto delicado. Realmente é
revoltante a falta de empatia daqueles que estão lá, que deveriam pensar no povo brasileiro e não pensam. Pensam apenas em si. Então, baseado nessas informações, sabemos que 2026, em outubro, se inicia as eleições no Brasil para presidente, senador, deputado, presidente da República, governadores, chefe de estados, senador federal, deputados federais, deputados estaduais. Então, todos esses precisam de atenção. Quem que vai determinar quem serão esses representantes? Você, eu. Somente desta maneira que você vai conseguir alterar algo para o Brasil e para si. Somente desta maneira. Depois não adianta reclamar, depois não adianta chorar, depois não adianta fazer nada. A tua vez é agora. Saiba em quem tu vai votar. Saiba quem é a melhor opção. Estude. Quem que você quer que esteja como presidente? Será que é uma boa opção? Será que eu vou jogar fora o meu voto? Quem é uma boa opção para senador? Quem é uma boa opção para deputado federal, deputado estadual? Essas questões que vai determinar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. O ano de 2025 está acabando, está encerrando. A gente passou por tanta coisa nesses últimos 4 anos. Temos um ex-presidente preso, vários ministros ligados ao ex-presidente também preso, investigações da Polícia Federal que não se encerraram ainda. São várias questões. Pessoas que se mataram porque não concordaram com o resultado das urnas eletrônicas. Por esse motivo que é importante que você faça a sua parte, cidadão. Estude, se organize, não deixe para a última hora para tu saber quem que tu vai votar. Já tenha consciência em quem tu vai votar. Só que uma coisa eu te peço, pesquise quando algum deputado federal, algum político jogar uma informação para você, não acredite de primeira, vá pesquisar se realmente aquela fala é real. Por que eu te digo isso? Lembra quando o povo do 8 de janeiro estava na frente do quartéis e mandaram via WhatsApp para aquele povo que estava lá que o ministro Alexandre de Moraes tinha sido preso? Você lembra? Aí todos que estavam lá oraram para Deus, agradeceram para Deus, disseram amém, ajoelharam, choraram, rezaram. E por fim era tudo mentira. E realmente é triste saber que tem pessoas que acreditam em mentiras. Então pensa, cidadão, toda vez que o teu político falar alguma coisa, vá procurar a informação se realmente é verdade, porque tem muito deputado federal, muito político que mente, mas mente muito, não é pouco não, é muito. E você acredita. Sabe por que tu acredita? Porque eles fizeram questão de juntar política com religião, que isso não se faz, porque Deus não é política. E fizeram com que vocês se revoltassem com um grupo de pessoas. Volto a repetir, nem Jesus Cristo condenou, julgou os filhos de Deus. Nem Jesus Cristo. Quem és tu para condenar, julgar e criticar? Pense nisso. Todos somos filhos de Deus. E outra, se informem, pesquisem. Tem muita informação que é jogada nas redes sociais que não é real, não condiz com a realidade, que é mentira. E as pessoas que estão lá, que se seguram na mentira, estão caindo um por um, um por um, um por um. Então não se engane. Quando falaram que Deus ia escolher um representante para o Brasil, o que aconteceu? O presidente Lula ganhou pela 3ª vez. Por isso que eu digo, não brinquem com a palavra de Deus. Deus, eles têm que ter respeito. Adorar a um líder, chefe de Estado,
vai contra Deus. Você adorar uma entidade que se denominava Messias, mito, olha o resultado que deu. Então a gente tem que ter consciência quando a gente fala as coisas. Não se pode brincar com Deus. É somente isso que eu digo. E mais uma coisa, a voz do povo é a voz de Deus. Entenda esta minha fala. E veja o resultado que está. Não é eu que estou falando. Veja o que aconteceu, veja a situação que está e veja em quem realmente Deus quer no poder. Analise e pense. E é isso, gente. Vamos prestar atenção. Escolha bem o teu presidente, escolha bem o teu senador, teu deputado federal, o teu deputado estadual. Por quê? Depois que eles estiverem lá votando, aumentando o salário deles e deixando o salário mínimo para final do ano, que nem aconteceu, não adianta chorar, não adianta reclamar. E tu achar que a maioria que está lá está pensando em ti, tu está muito enganado. Você está muito enganado, porque muitos deputados que estão lá são donos de bets, donos de empresas de jogos. Coisas que Deus não aceita, Deus não concorda com isso. Muita gente se matou por causa desse negócio de jogo, perdeu casa, família e se mata. Aí você diz, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem sim. Você tem. Porque você ajudou de alguma forma a botar essas pessoas lá, esses seres vivos, porque não são seres humanos. Porque você não ter empatia pelo próximo, não ter amor ao próximo, você não tem Deus no teu coração. E você julgar, criticar, condenar aqueles que menos têm e favorecer aqueles que já têm um monte, também não tem Deus no teu coração, não. Porque eu não consigo ver uma pessoa criticar uma família que não tem nem o que comer de meio-dia e achar que é bem feito. Você não tem coração, não tem Deus no teu coração. Então, baseado em todas essas informações, pense, 2026, eleição no Brasil. Vamos colocar pessoas que realmente vão favorecer a nós, não a eles mesmos. Então pense, pesquise. Não acredite em tudo que você vê, que é mentira. Na maioria é mentira. E se algum deputado teu mentir, pesquise mais, que aí vai ter mais coisa para tu ver. Siga, comente, compartilhe, para você ficar informado.